Exemplo 2. Então eu vou considerar f de x igual a 2x ao cubo menos 1 vezes x à quarta mais x ao quadrado, g de t igual a meio vezes t quadrado mais 5 vezes t à sexta mais 4t, h de x igual a 2x à quarta menos 3 dividido por x quadrado menos 5x mais 3 e f1 de x igual a 1 sobre x. Então eu quero encontrar a derivada de todas essas funções. Então vamos lá. Então quem é a derivada da f? A derivada da f em x, o que eu tenho aqui? Eu tenho o produto de duas funções, tá? O produto de duas partes. Então eu tenho que usar a regra do produto. Então quem é a regra do produto? Então primeiro deriva essa primeira expressão, então vamos derivar. Então vamos lá, 2 vezes, aqui eu tenho um expoente, né? Cai o expoente, fica aí, subtrai 1 lá no expoente, tá? Menos 1, derivado de uma constante é zero, então vai ficar só isso aqui. Então, essa vezes a segunda função. Então, deriva a primeira, conserva a segunda. Então, estou conservando aqui a segunda. É mais, aí conserva a primeira, que é 2x ao cubo menos 1, multiplica pela derivada da segunda. A derivada da segunda vai ficar a derivada de x à quarta. Cai o expoente, subtrai 1 no expoente. Mais, derivada de x ao quadrado, cai o expoente, subtrai 1 no expoente. Então vamos ver como que fica aqui. 2 vezes 3, 6. 3 menos 1, 2. Então x ao quadrado vezes x à quarta mais x ao quadrado. Mais, agora aqui, 2x ao cubo menos 1 vezes. Aí aqui vai ficar 4 menos 1, 3. Então vai ficar 4x ao cubo mais 2 menos 1, 1. Então 2x. Desenvolvendo, então a gente vai ficar com 6x à sexta, né? Conserva a base, somos os expoentes. Mais 6x ao quadrado, quando a gente faz esses dois. Mais, aí aqui distribuindo também vai ficar 2 vezes 4, 8. Conserva a base, somos os expoentes. 3 mais 3, 6. Mais, este vezes esse. 2 vezes 2, 4. X ao cubo vezes x dá x à quarta. Depois, menos 1 vezes aqui, então menos 4x ao cubo, e menos 1 vezes este, que dá menos 2x. Bom, vamos ver, tem como simplificar. 6 com 8 vai ficar 14. 14x à sexta, né? Que é a maior potência. Depois tem mais 4x à quarta. Depois menos 4x ao cubo. Depois mais 6x ao quadrado menos 2x. Então essa daqui é exatamente a derivada deste produto aqui, derivada da f. E agora aqui a derivada da g no t. Então note que agora é uma variável t. Então não importa se eu estou na variável t ou se eu estou na variável x, na variável y, a derivada é a mesma ideia. Bom, então aqui eu tenho uma constante vezes o produto de duas funções. Essa constante eu vou manter ela bonitinha ali, tá? Não vou mexer com ela. Então isso aqui vai ficar meio. Então deriva a primeira, derivada dessa aqui. Então derivada de t ao quadrado vai cair o 2t, subtrai 1 no expoente. Aí derivada de 5, derivada de uma constante é zero. Então vai ficar só esse aqui. Vezes, aí eu conservo a segunda. T à sexta mais 4t. Mais. Agora, né, mantenho ali a constante meio, preservo a primeira, que é t quadrado mais 5, e derivo a segunda. Então vamos derivar a segunda. Derivada de t à sexta, cai o 6, subtrai 1 no expoente. Depois, mais, o 4 é constante, então deixo ele lá. Eu tenho t, então t elevado a 1, cai 1, subtrai 1 no expoente. Então como que vai ficar? Isso vai ficar meio. Bom, olha só, aqui eu já posso simplificar, né? Tem o 2 multiplicando, o 2 dividindo, cancela. Então t, 2 menos 1, é 1, então t.
vezes t à sexta mais 4t mais meio vezes t ao quadrado mais 5 vezes 6. Aí 6 menos 1, 5. Então t à quinta mais 4 vezes 1, 4. 1 menos 1, 0. T elevado a 0, 1. Então aqui é 4 mesmo. Então isso aqui vai ficar desenvolvendo, vai ficar t à sétima mais 4t ao quadrado mais meio t ao quadrado vezes 6t à quinta. Então preserva a base, soma os expoentes. 5 com 2, 7. Então t à sétima. T ao quadrado vezes 4. Então mais... Opa, aqui é 6t, né? Tem que preservar os 6. T ao quadrado vezes 4 mais 4t ao quadrado mais 5 vezes 6t à quinta. 6 vezes 5, 30. 30t à quinta. Mais 5 vezes 4, 20. Tá, isso tudo aqui dividido por 2. Então isso vai ficar t à sétima mais 4t ao quadrado. Agora eu divido por 2 todos. 6 dividido por 2, 3, t à sétima. 4 dividido por 2, 2, t ao quadrado. 30 dividido por 2, 15, t à quinta. Mais 20 dividido por 2, 10. Então, juntando aqui, colocando em ordem decrescente, tem 1t à sétima mais 3t à sétima, então 4t à sétima. Mais, agora aqui o outro que eu tenho menor é t à quinta, que eu só tenho esse, então 15t à quinta. Mais, agora eu tenho aqui t quadrado e t quadrado, 2 com 4, 6. 6t ao quadrado. Bom, já fiz t ao quadrado, t à sétima, t à quinta, sobrou 10 aqui. Então quer dizer que essa daqui é a derivada dessa função g de t. Ok, pessoal? Então essa aqui é a ideia. A derivada da f e a derivada da g. Agora vamos fazer então a derivada da h e da f1. Então aqui primeiro eu usei a regra do produto, agora aqui a gente vai utilizar a regra do quociente. Então vamos ver como que fica aqui primeiro para h. Então primeiro, como fica a galinha de x, então vamos lá. Então vai ficar derivada do de cima, então eu vou derivar o de cima aqui primeiro. Então olha só, o 2 vai ficar bonitinho aqui, x elevado a 4. O 4 cai, subtrai 1 no expoente. Aí derivada do menos 3, que é constante, 0. Então fiquei, derivou o de cima vezes o de baixo. Menos 5x mais 3. Menos o de cima então é 2x à quarta, menos 3, vezes a derivada do de baixo. Derivada de x ao quadrado, cai o 2, fica x elevado a 2 menos 1. Menos 5, aqui o x é elevado a 1, derivada de x a gente já até viu que é 1, né? Por quê? Porque vai cair o 1 para frente, vai ficar x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, x elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, então vai ficar menos 5 mesmo. E aí derivada de 3, como 3 é constante, derivada de constante é 0. Então é isso aqui. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 3 ao quadrado. Então vamos lá. Vamos olhar aqui em cima. 2 vezes 4, 8. x, 4 menos 1, 3. Vezes x ao quadrado menos 5x mais 3. Menos. Aí aqui então vai ficar 2x à quarta menos 3 vezes 2. 2 menos 1, 1. 2x menos 5. Então isso aqui dividido pelo de baixo ao quadrado, que é x ao quadrado menos 5x mais 3, tudo ao quadrado. Beleza. Então agora é só tentar simplificar aqui em cima. Embaixo não precisa decompor ao quadrado, tá? Pode deixar o quadrado aqui embaixo. Então vamos ver como que fica.
Então, distribuindo aqui vai ficar 8x. Conserva a base, somos expoente, 3 mais 2, 5. 5 vezes 8, 40. Aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x, então x à quarta. 3 vezes 8, 24. X a cubo. Menos, agora aqui. 2x à quarta vezes 2x. 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho x à quarta, aqui eu tenho x, então x à quinta. 2x à quarta vezes menos 5. Então, menos 2 vezes 5, 10. X à quarta. Agora, menos 3 vezes 2x vai ficar menos 6x. E menos 3 vezes menos 5 vai ficar mais 15. Ok? Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado menos 5x mais 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter a maior potência aqui, a x à quinta. Então, eu tenho 8x à quinta menos 4x à quinta. Então, vai ficar 4x à quinta. Depois, a outra potência, x à quarta. Eu tenho menos 40x à quarta, aqui eu tenho menos com menos mais, 10x à quarta. Então, vai ficar menos 30x à quarta. Depois, 24x ao cubo, e aqui eu não tenho x ao cubo, então vai manter. 24x ao cubo. E aqui está faltando então este termo e esse. Então menos com menos mais, 6x, e menos com mais, menos 15. Então é esse polinômio dividido por x ao quadrado, menos 5x, mais 3 ao quadrado. Okay? Então essa que é a expressão da derivada da função h de x. Tá? Então, h' de x é exatamente essa expressão, essa função aqui. Muito bem, então, para finalizar, a gente tem agora a derivada da f1 de x. Então, vamos lá. Como que fica, então, aplicando de novo aqui, como eu tenho uma fração, eu vou aplicar a regra do quociente. Então, como que fica f1 de x? Linha de x. Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer primeiro a derivada do de cima. Então, vai ficar 1. Eu vou derivar o 1. Derivada de constante é 0. Vezes a de baixo. Menos a de cima vezes a derivada do de baixo. Derivada de x é 1. Que a gente já viu. Dividido pelo de baixo ao quadrado. 0 vezes x é 0. 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Bom, como que eu poderia ver essa derivada de forma diferente? A gente sabe que fração, né, uma fração desse tipo eu posso reescrever como x elevado a menos 1. Né, porque sempre que eu tenho um expoente negativo, x elevado a menos n, por exemplo, isso aqui significa exatamente 1 sobre x elevado a n. Então, o expoente negativo eu posso jogar para baixo e tirar o sinal negativo, tá bom? Então eu posso fazer dessa maneira. Então se eu tenho x elevado a menos 1 aqui, como que ficaria a derivada usando a regra do quociente, a regra do expoente? Então cai o expoente, menos 1 vezes x elevado a menos 1, menos 1. Então vai ficar menos 1, menos 1 com menos 1, menos 2. Expoente negativo significa que ele você pode mandar ele para baixo com o expoente positivo. Então vai ficar menos 1 em cima, x ao quadrado. Mandei ele para baixo e tirei o negativo. Então quer dizer que a derivada de f1 no ponto x é exatamente menos 1 sobre x ao quadrado. Então tanto a gente pode, nesse caso, pode utilizar a regra do quociente, quanto também podemos observar que 1 sobre x, ele na verdade é um expoente negativo. Se ele é um expoente negativo, então eu aplico a regra do expoente e a gente consegue chegar no mesmo resultado.